Certo. Vamos lá então, vamos falar desse terremoto da crucificação. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui foi uma semana depois que aconteceu o terremoto do Alasca. Uma semana depois. Hoje, eu estava sentado lá e estava me perguntando, e me perguntei tudo acerca disto. Eles ouviram outro terremoto acontecendo lá. Eles disseram, estremecendo os países novamente. Eu pensei, o que é isto? Sabem? Aconteceu na Sexta-feira Santa. Sabiam que há 1900 anos atrás, numa Sexta-feira Santa, a igreja rejeitou a Cristo e um terremoto estremeceu por todo lado? E eles o rejeitaram novamente, na era de Laodiceia. Como a Bíblia disse que fariam, puseram ele para o lado de fora. Os selos tinham acabado de serem abertos. Um ano depois que os selos foram abertos. Logo em seguida, que todos os selos foram abertos. Muito bem. Vamos lá então. Ele disse isso para nós. Dá uma olhada no que ele disse aqui, o Cristo identificado de todas as eras, a respeito do terremoto de 64. E agora, um dia estremeceu o mundo todo quando o Filho de Deus foi oficialmente rejeitado e crucificado. E agora nós descobrimos que um grande grupo chamado de Conselho Mundial de Igrejas, eles estão oficialmente o rejeitando. Como disseram aqui nesta era Laodiceia, ele estava do lado de fora, batendo na porta, tentando entrar. E nós descobrimos que houve outro terremoto que atingiu esta nação. Não as outras nações, o epicentro, né? Mas nesta nação. Estremeceu o mundo todo. Jesus oficialmente rejeitado. Então você seja juiz. Se isto foi a rejeição dos gentios, lá foi dos judeus. E aqui dos gentios. E ele está de pé implorando nesta noite, completamente identificado, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem mais uma. Mas vejam, no tempo quando a era de Laodiceia está acontecendo, se fosse durante o tempo do avivamento, lá em 1906, né? Está simplesmente luz e continua daquele jeito. Mas veja, está falando do terremoto. O terremoto veio quando ele foi chutado da igreja. Lembre-se, recentemente, quando aquele terremoto? Se lembram da era da igreja de Laodiceia? Ele está do lado de fora da igreja, batendo, tentando entrar, viram? Foi aí que ele veio, o terremoto. Veja, ele está tentando entrar de novo. Claro, irmãos. Ele não podia dizer que eles tinham rejeitado a Cristo sem antes ele enviar toda a palavra revelada. Ele não podia fazer isso em 1906. Ele não podia fazer isso em 1914. Ele não podia fazer isso em 1933, em 1946. Ele só podia trazer essa acusação contra eles depois que ele trouxesse a perfeita palavra, os selos abertos. 63 se passou, ele ofereceu para eles, eles rejeitaram. Dentro de um ano ele disse, eles rejeitaram. E Deus deu um sinal de juízo. Deus deu um sinal de juízo para os gentios, não para os judeus, para os gentios. Agora, olha o que ele vai dizer aqui. A terra estremecendo por toda ela com terremotos, porque a primeira vez que o terremoto estremeceu a terra toda foi numa Sexta-feira Santa. A última vez que estremeceu ela foi em outra Sexta-feira Santa. Para que a estremeceu? Porque eles tinham rejeitado o Messias deles? Por que estremeceu novamente? Fizeram a mesma coisa. Está vendo? A era da igreja de Laodiceia, qualquer estudioso sabe que ele estava pelo lado de fora, batendo, tentando. Eis que estou à porta e bato. A única era da igreja que já completamente pôs ele para fora. E o conselho ecumênico é exatamente isso que vocês têm feito para formar a marca da besta. E tomar isso lá dentro. Ora, como podem dois caminharem juntos a menos que estejam de acordo? E ao fazerem isto, eles rejeitaram a palavra novamente. E ela está do lado de fora, a palavra, né? Ela não consegue cooperação em lugar algum. Está exatamente correto isto. Olha o tanto de vezes que ele fala desse terremoto, hein? De 64. E o que ele significa. Tem mais. Olha essa aqui. Estamos pensando no grande terremoto recentemente. Nunca houve um igual a ele. Nunca houve um igual a ele. A não ser há 1900 anos atrás, em outra Sexta-feira Santa, quando Jesus havia sido rejeitado pelo mundo, a terra estremeceu por todo lado. Deus, ele está rejeitado novamente.
A terra estremeceu recentemente, e os montes e as montanhas caíram, cidades colapsaram, e a água se arremessou ao ar, e o mundo inteiro sentiu ele. O que será quando tu retornares, Senhor? Ah, eu respondo. Apocalipse 16, 19. Não é de se imaginar que clamavam para que as rochas e montanhas. Se você perceber, ele fez uma aplicação aqui que está debaixo do sexto selo a respeito do que aconteceu. Deixa eu ler para vocês. Quando abriu o sexto selo, olha o que diz aqui. No verso 14, fala lá no verso 12, né? Já para baixo. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Vamos ler o que o profeta disse que o terremoto do Alasca fez no mundo? A terra estremeceu recentemente, e os montes e as montanhas caíram, as cidades colapsaram, e a água se arremessou no ar, e o mundo inteiro sentiu ele. Que coisa, né? Que coisa, meus amados. Que coisa. Agora, eu quero dizer algo para vocês aqui. Quero mostrar algo para vocês aqui. Vamos voltar no meu quadrinho. Bota no meu quadrinho aqui. Vou pegar uma cor diferente, cor vermelha. Muito bem. Aqui, ó, em 1963, 7 selos abertos. E aqui está onde muita gente confunde as coisas. Pelo fato do 7º selo, por exemplo, ter sido aberto em 63, não significa que Jesus veio ali, que o rapto aconteceu ali. Se eu posso fazer essa afirmação, então eu também posso fazer a afirmação que quando se abriu o 6º selo, não significa que a tribulação começou ali. Ora, se o 7º selo foi aberto, que revela, e teve um sinal também de que ele foi aberto, e também teve um sinal que o 6º selo foi aberto. Então, a Bíblia diz, e havendo, eu quero chamar a atenção de vocês, porque alguém tinha me apresentado falando assim, o profeta disse que quem abre o 6º selo é Moisés e Elias. No sentido de executar ele. Executar, eles não vão abrir, o 6º selo já foi aberto, irmãos. O 6º selo já foi aberto. E é notório, e é importante notar, que na Bíblia em inglês, a nossa tradução, como eu já fiz algumas críticas aqui, não é das melhores, comparado com a inglês, com a tradução em inglês. Na Bíblia em inglês, e eu fiz a tradução do inglês, da King James, deixa eu achar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Isto, aqui está. No inglês, olha como está escrito a respeito do verso 12. Diz assim, ó. E havendo aberto os cestos, não, aqui faltou também, essa aqui está na normal. No inglês diz assim, e havendo ele, singular, e havendo ele aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E no inglês, na verdade, diz terremoto, não é? No inglês aqui não diz tremor de terra, aqui fala terremoto. E aqui diz, e havendo ele aberto o 6º selo, não é? Eu acho que eu coloquei em algum lugar aqui a versão, daqui a pouco eu acho para vocês, para mostrar. Ele, singular. Porque, claro, nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério de Deus será revelado, inclusive o 6º. É ele que vai abrir. O 7º anjo é o cordeiro, Mas é através de um mensageiro, não é? Então, nós vemos isto acontecendo. Bom, ele fala tantas vezes nesse terremoto, quando ele fala a respeito do evento, que ele estava lá na montanha, 2 dias antes dele acontecer, olha o que ele vai contar para nós. Caminhei de volta ao lugar onde era para eu estar de pé, e do ar veio um redemoinho abaixo através do cânion. De cima foi tão grande a tal ponto que fendeu as rochas, de 20 a 25 centímetros para ele, do topo da montanha, e jogou elas 180 metros para longe de lá, e bateu com estrondo 3 vezes, não é? 3 vezes. Tem 3 terremotos no livro de Apocalipse, tem 3 terremotos nos evangelhos. Bateu 3 vezes assim. Uma voz saiu disso, tá vendo? E todos eles de pé lá, o irmão Banks, presente agora, se aproximou e perguntou, foi isso que você me disse ontem? Eu respondi, sim, senhor, é isso. Ele disse, agora, o que ele disse? O que a voz disse, né? Eu disse, agora, é só para eu ficar sabendo, irmão Banks, veja, porque isto alarmaria as pessoas do que se trata.
Mas ele foi adiante. Quer dizer, aquele redemoinho passou por ali e foi embora. E viajou 2 dias. Mas ele foi adiante, aconteceu apenas um pouquinho viajando em direção ao norte. Alasca fica ao norte, né, dos Estados Unidos ali, do continental, né? Um pouquinho, poucos dias mais tarde, ele acertou no oceano. E vocês viram o que aconteceu por volta de Fairbanks, que é uma cidade no Alasca. Foi um sinal de juízo, 6º selo. Agora nós descobrimos que Deus ainda... Vejam, isso jogaria as pessoas em pânico. Então eles tiveram de... Aquilo teve de acontecer, veja, simplesmente tem de acontecer. As coisas que têm de acontecer, têm de acontecer de qualquer forma. Veja, irá acontecer de qualquer forma, não tem como evitar, não é? Não tem como evitar. Vamos mais um pouco aqui, tem coisa boa. Bom,